Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia de hoje, diretamente do estúdio da Web Rádio CN, programa A Bíblia e Você, com vocês, batendo as horas de vocês mais uma tarde. Louvado seja o nome do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso programa, uma horinha com vocês, juntamente com o meu irmãozão Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmão Manuel. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor Jesus, meu irmão Carlos. Estamos aqui uma vez mais, direto dos estúdios, confirmando, uma vez mais aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quero já saudar os meus irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Já nos encontramos aqui juntamente com a nossa irmã Lilian. A paz do Senhor, irmã Lilian. Irmão Carlos, uma vez mais, obrigado pela companhia. Quero já pedir que o nosso irmão Carlos faça a oração inicial neste momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano Deus, nesse momento, Pai, pedimos seu orar, sua atenção sobre nossas vidas. Pai, sobre esse programa. Pai, que o que sai dos microfones do programa seja de edificação, seja de cura, seja de alimento para o amado, para os ouvintes, para o amado, Senhor, que nos acompanham, Pai, nesse momento. Pai, louvado seja o santo soberano nome. Tu és, Senhor, santo, 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 tu és maravilhoso, Pai. Continua conosco, que a tua graça, Senhor, que a tua inspiração, que a tua paz, que a tua alegria esteja conosco nesse momento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a ti, Senhor Jesus. Chegou agora, então, o momento do Salmo, meu irmão Carlos? Para deixar aqui para a reflexão dos irmãos, um Salmo um tanto conhecido. A minha avó tinha o costume de deixar a Bíblia aberta neste Salmo. Eu aprendi na Bíblia Católica este Salmo. Salmo de número 91. Vai nos dizer assim, Salmo de número 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se mova sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer o Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropeces em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra, pisarás o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, e eu o resgatarei, e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Irmão Carlos, o que me chama a atenção é que muitas vezes nós temos a proteção de Deus e não notamos. Temos as bênçãos retidas no Salmo 91 e muitas vezes nos perguntamos por que alguns males chegam, E eu aprendi uma coisa muito importante, irmão, que muitas vezes a vontade permissiva de Deus deixa com que as coisas aconteçam nas nossas vidas para que a gente venha crescer, amadurecer e aprender. A minha avó sempre me disse assim, olha, mar calmo nunca fez bom marinheiro, filho. Então, é durante a adversidade que você vai crescer. E em todas as adversidades você pode ter a certeza que Deus está com você.
Isso é importante, meu irmão, minha irmã, Glória a Deus. que você entenda. Muitas vezes a adversidade ela vai bater na sua porta, na minha porta, mas em todas elas Jesus estará conosco. Amém, meus irmãos? Hoje nós iremos girar em torno do quadro Extraindo das Escrituras, o quadro criado pelo nosso irmão Carlos, e hoje ele vai fazer menção de um texto um tanto conhecido aí dos irmãos, que está em Marcos, capítulo de número 6. Mas antes, Carlos, eu quero já falar do nosso novo patrocinador. Aleluia. Vital Embalagens. Vital Embalagens está localizado na Praça José Bonifácio, agora de número 32. O telefone para contato é 3222-2203. 13-996-29-5475. Vital Embalagens trabalha com descartáveis, com embalagens em geral, artigos para festas e artigos de limpeza. Você que está precisando, tem o seu comércio aí, faça uma consulta. Os valores estão abaixo do comum, Carlos. Digo porque eu vou lá, eu compro lá com eles. Entendeu? Aleluia. Então, cliente. Sou cliente e não posso mentir e não estou. Então, já quero que os irmãos fiquem à vontade para deixar aí os seus comentários, o pessoal do Insta que está ali conosco também. Uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha. O irmão Carlos agora vai fazer a menção do texto. E você que está com a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia no celular e consegue acompanhar, vamos lá, Carlos. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 6, vamos dizer assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Boa é esta palavra. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu irmãozão Emanuel, Marcos, o livro de Marcos vai nos apresentar um Jesus disposto a servir. Vai falar de como Jesus serviu, as pessoas, cumpriu o seu ministério. E Marcos, capítulo 6, vai nos trazer aqui alguns fatos sobre a vida de Jesus e que vai de encontro, muitas das vezes, com o que nós, em algum momento do nosso ministério, da nossa carreira na fé, nós passamos, Então, Jesus, ele começa ali ensinando na sinagoga, e o seu ensino, ele era de causar admiração, mamãe. Eu até pergunto para você, mamãe, se você tem aqui na memória os seus primeiros passos na fé, alguma pregação, algum pastor que você olhava assim, caramba, quando eu crescer, eu quero seguir, eu quero ter essa mesma... No nosso tempo falava unção, essa mesma eloquência. É verdade, unção, é verdade. Eu, de vez em quando estou nos pensamentos, eu lembro de alguns pregadores, alguns pastores que ia pregar na igreja, eu falo, caramba, eu quero ser que nem ele, Tem algum?
Olha, Varão, vou ser sincero com você. Muitas das vezes... Não vale dizer Jesus, não vale dizer Espírito Santo, não vem com o Diagão, hein? O pior de tudo não é esse. O pior de tudo é que muitas vezes eu não entendia, como eu entendo hoje, com uma clareza um pouquinho mais ampla, as palavras de Jesus, porque elas pareciam confusas em algumas vezes. Você vê Jesus perguntar para um doente se ele quer ser curado. Fala para ele, ó, não peca mais para não te acontecer coisa pior. Se você ler lá em João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda, o que é pior do que ficar 38 anos paralisado? Aí depois que eu fui entender, Jesus estava falando para ele, olha, a sua enfermidade era por causa de um pecado. Então não peque mais para que você não vá para o inferno. Porque pior do que 38 anos era o inferno que Jesus estava falando para ele. E você só percebe certas coisas quando você começa a exercer, né, os estudiosos chamam de hermenêutica, exegese, a gente chama de leitura. A leitura atenciosa de cada texto. Mas voltando ao que você me perguntou, eu tive aí por pai, né, por pai na fé, pastor Marcos Feliciano, tenho ali Luciano Subirá, tenho o pastor Josué Brandão, David Leonardo. Eu acompanho a vida ministerial de alguns pregadores e eu busco muito a diversidade. Por que a diversidade? Porque eu acho que as pessoas têm se mantido, Carlos, no início da sua fé, com os olhos fitados muito em homem. E quando aquele homem tropeça, tu cai junto. Então a gente tem que entender que a mensagem ela é do Espírito Santo. A mensagem ela é de Deus. A mensagem veio através de Jesus. Porém, a gente não pode se atentar a homens. Por exemplo, você acompanha um pregador, que nem aconteceu o caso lá com o pastor, que ele é cantor e pregador, sei. Eu não me recordo agora. Samuel Mariano, exatamente. O homem é uma referência na Bíblia, irmão. Deus deu o dom do louvor e da palavra para o homem. Aí ele tropeçou, ele errou, ele está sendo corrigido por Deus, pela sua igreja, pelo seu ministério, e muita gente agora está com a pedra. Mas quando o cara vinha cantar, quando o cara vinha pregar, estava todo mundo lá com o cara. Você entende isso? Então, assim, a gente tem o nosso referencial, porém, o nosso referencial ainda tem que ser a Bíblia. Nós olhamos para aquela pessoa e falamos, não, eu gosto da unção que aquela pessoa passa, do modo que ela reflete a Cristo. Isso me chama muita atenção, porque eu conheço pregadores eloquentes que não têm uma vida diante de Deus. E eu conheço pregadores calmos, né, simpáticos, bem sucintos, mas que têm uma vida que exala a Deus, que tem um perfume de Cristo, sabe? Então, assim, eu procurei, depois que eu comecei a entender a palavra do Senhor, a palavra de Deus, eu comecei a procurar já não mais um mensageiro, e sim aquele que entregava a mensagem. O dono da mensagem. O dono da mensagem. Ou propriamente dito, a mensagem. A mensagem, né? Porque ele era a mensagem. Ele é a mensagem. Sabe o que me chama a atenção, Carlos? Você mencionou aqui, né, que Jesus começou a ensinar. E você pode notar que o ensino é que faz a igreja crescer. E Jesus veio com esse propósito de ensinar. Jesus não veio com o propósito de curar ninguém. Isso foi acrescentado. Porque a ideia, do pacote. Exatamente, a ideia era que Jesus ensinasse sobre o reino dos céus e a salvação. Ponto. Acabou. O que viesse, vinha a reboque. Entendeu? Então, o plano de Cristo para as nossas vidas, eu entendo que é o ensino sistemático da palavra. Uma igreja que falta com o ensino, ela está deixando de doutrinar. Ela está deixando de cuidar daqueles que estão sob os seus cuidados. Então, assim, eu vi que Jesus aqui, ó, no versículo 2, ele fala que Jesus estava ensinando na sinagoga, e depois lá no versículo 6, ele vai falar, então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. E hoje em dia, irmão, culto de ensino na tua igreja. É Pedro, Tiago e João, igual na minha? Entendeu? E aí o que acontece? A gente vê que as pessoas estão mais atrás das profecias do que da própria palavra, do que do próprio ensino sistemático da palavra. Sabe? A Bíblia diz lá em 1 e 2 Timóteo, versículo 3,16, que toda palavra é apta para corrigir, ensinar e redarguir, ou seja, em toda a Bíblia você vai achar a repreensão, a exortação,
e o incentivo necessários para que você consiga mediar uma mensagem, sabe? E eu acho isso muito importante. Mas, como diz o texto, aquele que ensina, ele é meio que deixado de lado, ele é meio que sem honra, né? E você, Carlos, o que você tem a me dizer sobre isso? Então, né, meu irmão? Vamos lá, meu irmão. Essa é a parte, né, que hoje nós vamos pegar um pouquinho sobre o nosso momento, nossa carreira, porque muitas das vezes nós começamos bem, mas parece que tem essas crises existenciais que passam pela gente, que tem a questão externa, né? Muitas das vezes a gente se deixa, perde um pouco o foco e se deixa afetar pelas questões externas. Porque o texto ele é muito interessante, porque começa com a palavra que se admiravam do que eles estavam ensinando, do que eles estavam falando. E no mesmo texto você vê que tinha algumas pessoas, mas esse aqui, que está aqui, né? Chegou agora, né? O irmão do Tiago, o irmão de Judas. Ele está aqui brincando aqui de jogar peão com a gente, né? Exatamente. Jogar bola com a gente, joga, né, algumas com a gente, estuda com a gente, Exatamente. Tá no mesmo bairro ali, na quadrinha lá, brincando com a gente lá. Esse que Deus usa, esse irmãozinho, porque é interessante que muitas das vezes nós cometemos o erro de não valorizar a nossa congregação. Não valorizar quem está, né, como diz um pastor conhecido meu, quem está comendo sal com a gente. Quem está cavando o poço, como dizia o pastor Marquinho. Por isso, né, quem está cavando o poço. A gente comete muito essa falha. Mano, isso acontece, eu acho que é todo lugar. Acho que é todo lugar. Sabe por quê? A minha pastora, ela pregou uma mensagem semana passada, foi retrasada, e ela pregou exatamente a mensagem que uma outra pessoa havia pregado, só que a pessoa veio de fora. E aí a igreja pulou, a igreja glorificou, a igreja gostou da mensagem, mas quando foi a pastora trazendo a mesma mensagem, a mesma correção, a mesma exortação, o mesmo incentivo, parece que a igreja se assentou e não conseguiu sentir da mesma maneira como se fossem de fora. E me explica aí, o que acontece então, Carlos? Será que somos nós que deixamos de olhar para o alvo, então? Na verdade, a gente deixa de valorizar o que é nosso, né? Então, às vezes parece que o de fora tem uma unção diferenciada, mas não, porque a unção, na verdade, é de Deus. A unção ela não é do vaso, né? Não é do ser humano. Né? O vaso é de barro, né? O vaso é de barro, ele quebra, né? É verdade. É interessante aqui também, meu irmão, que a gente vem entender que a gente foi chamado para servir, né? A gente foi escolhido para servir. Exatamente. Né? Então, quando você vai escolher um vaso numa loja, né, ele tem uma função, você está escolhendo ele para uma função. Né? Você foi chamado para estar com Jesus. Né? Às vezes as pessoas elas se confundem com isso. Né? Chamado para estar com Jesus. Né? E escolhido para servir. Então, nós temos que ter essa função, porque como nós estamos falando de um livro que fala sobre um Jesus que estava ali para servir, é verdade. Então nós temos que ter primeiro essa noção. Eu gosto de chamar o Evangelho de Marcos de o Evangelho da ação, varão. Sabe por quê? O Evangelho de Marcos, você não vê Jesus parado. Você vê Jesus ali a todo momento, ali, para lá, para cá, curando e tal, e salvando. E eu fico, sabe, eu fico muito alegre em ver que o nosso serviço ele não é vão, porque Jesus veio para isso, sabe? Justamente. Exatamente. Irmão, tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, que vai nos ajudar, irmão, a compreender mais ou menos isso que você, Carlos, está dizendo. 1 Coríntios 1, 26. A gente começa, né, na jornada, e aí a gente acaba dando aquela despercebida no que é o nosso chamado. Aí, o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando lá, presta atenção no que você era
Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Paulo está falando, ó, nem todo mundo aqui era tão inteligente, hein? Nem todo mundo aqui era tão esperto. Poucos eram poderosos, ou seja, nem todos tinham, né, algum tipo de poder. Poucos eram nobres de nascimento. Aí o 27 diz, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar os fortes. Ou seja, na jornada, Carlos, a gente vai se sentir meio fraco, meio triste, mas a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que não é a gente que faz. Não é eu, irmão Manuel, não é você, irmão Carlos, que faz acontecer as coisas. E muitas vezes nós estamos no culto. Irmão, ontem eu fui no culto, eu fui ao culto, participar do culto. E eu acabei tendo que ministrar a palavra, porque o presbítero me colocou para pregar. Mas eu notei que nós entramos no culto e fazemos sempre as mesmas coisas. Nós não mudamos a nossa atitude. Parece que a gente perdeu a reverência no culto. A gente entra no culto, faz uma oração, senta e começa a conversar. Vamos esperar o culto começar e vira uma feira. E aí quando o culto começa, a gente canta um louvor daqui, um louvor dali. E quando vinha a hora da palavra, é isso e aquilo, tudo certo, acabou. Mas a gente não tem mais aquela atitude de novo convertido, aquela atitude de ir ao culto para servir a mesa. Sabe quando você fala assim, hoje eu vou ao culto, e se eu tiver uma oportunidade, não, eu quando comecei eu ia com o dedinho na Bíblia. Eu ia com o dedinho dentro da Bíblia. Se eu tiver a oportunidade, tá aqui. E se eu perdesse essa passagem, irmão, para achar ela era difícil, porque eu não conhecia a Bíblia direito. Então eu ia com o dedinho. Sabe? Então colocava um papelzinho, colocava exatamente aqui, o versículo todinho para não... Exatamente. Mas eu vejo, irmão, eu vejo que Paulo, quando diz isso aos Coríntios, ele está falando assim, ó, presta atenção no que você era antes. Vê da onde Jesus te tirou. É como se ele estivesse falando assim, olha, vai chegar um momento na sua caminhada, na sua jornada, que você vai se sentir fraco, você vai se sentir parado, você vai se sentir triste, mas você precisa entender que mesmo menosprezado, isso aí vai acontecer. E aí você tem que olhar para onde, da onde ele te tirou e para onde ele está te levando. Irmão, se você for avaliar, Gênesis capítulo 21 vai falar sobre Agar. Agar, Sara mandou a Abraão dispensar Agar. Mesmo depois de Agar ter servido. Mesmo depois de Agar ter servido longos dias a Abraão. Como mãe também de Ismael. E qual foi a decisão de Abraão? Deus falou, Abraão, pode fazer o que tua mulher está mandando. E ele dispensa ela. Tu não vê em momento algum Agar reclamar de Sara. Tu não vê em momento algum Agar reclamar de Abraão. Sabe por quê? Eu descobri ontem, mano. Por quê? Deus não desampara pessoas obedientes. Aleluia. Sabe o que aconteceu com Jesus? Jesus aprendeu pelo que padeceu, a Bíblia diz. Ele sofreu, mas ele cumpriu com obediência todo o seu chamado. Tu imagina se Jesus olha e fala assim, já que ninguém quer ouvir, então não vou pregar não. Deixa pra lá. Vou para outro lugar, vou para outro canto. Porque o texto vai dizer isso. Se você avaliar, o texto vai dizer o quê? Que ele ensinava e que ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não criam. Mas ele não deixou de fazer. Ou seja, exatamente, ou seja, eu e você, vai chegar a hora, irmão, que as pessoas vão olhar e falar assim, não é possível. Esse camarada aí, não. Irmão, eu cheguei numa época da minha vida, com 2, 3 anos de igreja, recém-nascido na fé. Eu cheguei a pregar, eu acho que 3 semanas, direto. Era ciclo de oração numa igreja, ciclo de oração na outra, depois ia para o culto à noite, depois ia para lá, depois ia para cá. E eu comecei a perceber o quê? Que as pessoas que estavam mais tempo, elas ficavam enciumadas. E eu falei, Deus, não é isso que eu quero. E aí eu chegava lá, o cara me chamava para pregar, falou, você não tem ninguém na sua igreja que pode fazer uma saudação? Que eu quero convidá-la para a igreja onde eu congrego? Porque muitas vezes, irmão, a gente vai ver unção nas outras pessoas e não vê unção em quem está do nosso lado. E é isso que o texto está dizendo, se você for avaliar. E é sobre isso que eu quero
falar hoje para você, meu irmão, minha irmã, que está passando por isso, né? Porque o texto vai nos falar que Jesus, ele tomou o que a gente não está fazendo. Ele fez o que a gente não está fazendo. Ele tomou uma decisão. Ele começou com algo lindo, com algo poético. Porque ele começa com um ensinamento que causava admiração. E aí o texto vai dizer que a incredulidade das pessoas, as dúvidas das pessoas em relação a ele, estava começando a causar nele um impedimento de fazer coisas maiores. E o que Jesus vai fazer então? Então ele vai e se retira. Então você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, que talvez está se prendendo a isso. Quantos meses, quantos anos, quanto tempo você está na sua congregação e Deus colocando projetos no seu coração, Deus colocando sonhos em sua mente, de você realizar um algo a mais, fazer um trabalho a mais para o reino de Deus, só que você fica se prendendo a pessoas que não estão se valorizando. E aí você se prende a isso, em vez de você tomar uma atitude diferenciada, sair dessa zona crítica, dessa zona de crítica, dessa zona negativa que estão colocando sobre você. Porque o poder, a unção, a autoridade, a palavra estava em Jesus. E ele tinha consciência disso. Então você é vaso, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão. Você é vaso, você tem a autoridade de Jesus, você tem o poder de Deus sobre sua vida, você tem a graça, a misericórdia dele. Então não se prenda a essa zona negativa de pessoas que às vezes estão até enfermas. Porque o texto vai dizer que Jesus, ele curou alguns poucos enfermos. Então, o problema não estava em Jesus. O problema estava na incredulidade das pessoas que não estavam acreditando nele. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes, o problema não está em você. O problema está naquele que não te apoia. Então, ande com pessoas, esse dia eu estava lendo uma frase, que no mínimo são iguais a você. Então, ande com pessoas, por isso que eu ando com o Emanuel, porque o Emanuel é melhor do que eu, é superior. Pronto, aí começou. Então, eu tenho que andar com um camarada Filipenses. que vai me jogar para frente, eu tenho que andar com um camarada que vai me jogar, né, para cima, no modo de falar, né? Então, ande com pessoas que acreditem no seu ministério, que apoiem, né, o projeto que Deus deu para sua vida. Porque tem, muitas das vezes, o que acontece muito com a gente, Deus nos dá um projeto, um sonho, um algo, e a gente vai compartilhar isso, e o que vem? Em vez da pessoa chegar e nos apoiar, as pessoas querem pegar e querem enterrar. Né? A gente vê o caso de José. Deus dá um sonho, e é interessante que quem dá a interpretação do sonho para José não é o próprio José, que foi conhecido como interpretador de sonhos. Né? Historicamente, a gente vê. Mas, na verdade, quem dá a interpretação do sonho são seus próprios irmãos. Exatamente. Se você for ver, irmão, você está dizendo... entenderam. Né? Você está dizendo, então, que você vai ser, né, superior a gente? Então, tem pessoas que já estão vendo, que já estão enxergando que você vai ser lá na frente, só que não consegue aceitar. Não consegue Pega aceitar. essa para você hoje, meu irmão. Guarda isso aí para você. E uma coisa que o Manuel falou, hoje eu estava assistindo um podcast, não sei como se chama aquilo, que quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho, ele não queria o filho de Abraão. Porque, na verdade, a proposta bíblica era que ele desse o seu filho unigênito. Então, a proposta não é que ele queria o filho de Abraão, mas sim o Abraão mesmo, né? Que ia sacrificar Isaac. Isso. Estou um pouco gripado, então a cabeça está meio no medicamento. Mas ele não queria Isaac. Mas ele queria que Abraão sentisse o que ele iria sentir ao entregar seu filho unigênito. Exatamente. Então, o que Jesus está passando aqui, o irmão Manuel acabou de falar aqui agora, que ele sentiu algumas coisas, né? Em sua carne, em seu emocional, no seu sentimental. E que às vezes você vai passar por isso. Né? Que Deus quer que você sinta algumas coisas. É porque não dá para desvincular o homem espiritual do material. Eles estão interligados. Né? Eles estão aqui 3 programas sobre isso. Exatamente, ele está interligado. Não tem como. Olha, aqui está conosco também, né? Minha esposa, irmã Daiane,
Está aqui conosco também a minha irmã Bianca, nosso irmão Alexandre Frias Machado. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Irmão, é porque não dá. As pessoas parecem que têm espiritualizado a coisa toda, e aí quando você tem alguma coisa, você não pode tratar. Mas a Bíblia diz, irmão, você vai tirar pelo profeta do fogo, Elias. O cara ficou em depressão, velho. Tu imagina, o cara orou a Deus, Deus mandou fogo do céu, 450 profetas de Baal se mataram. Aí o cara vai para uma caverna agora, porque uma mulher falou assim, eu vou te matar, Elias. Pronto, aí ele vai para a caverna. Rapaz, aí Elias entra na caverna, começa a orar a Deus, Deus, eu não sou melhor que os meus pais, era melhor que o Senhor tirasse minha vida. Rapaz, se eu fosse Deus, eu tinha falado para ele, meu irmão, volta lá que Jezebel faz o trabalho, não precisa se incomodar, não. Não é verdade? Por quê? Porque o emocional, ele interfere, irmão. Mas você precisa aprender que o emocional não pode atrapalhar você no seu chamado ministerial. Irmão, olha o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13. Filipenses, capítulo 3, verso 13, diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo falando. O apóstolo Paulo, o autor de 13 cartas do Novo Testamento. Olha o que ele fala. Aí ele fala, eu não penso que já eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Olha o que ele está falando, te criticaram lá atrás, mas tu não vai parar por causa da crítica. Quiseram te abater lá atrás, mas tu não vai parar pelo abatimento. Sabe por quê, irmão? Porque é inegável que algumas pessoas, elas não conseguem aceitar o chamado de Deus. Você quer ver um exemplo? Você acabou de citar José. Pegaram José, jogaram José aonde? Dentro do buraco. O que eles não sabiam é que para a semente germinar precisava enterrar. Quanto mais uma pessoa tenta matar um sonho, quanto mais uma pessoa tenta matar o chamado de Deus na vida de alguém, ela só está contribuindo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vê aqui Paulo falando, olha o versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, o que é isso? É a salvação. Muitas vezes, irmão, eu e você se atarefamos com coisas que às vezes nem Jesus mandou você fazer. Mas já que você quer fazer, ele vai te apoiar. Por quê? Porque às vezes A, B não fez, ele fala, então eu vou levantar um que faz. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nós pegamos uma carga que não é nossa. É igual você consagrar uma pessoa antes do tempo. Você coloca sobre ela um peso. Porque tem lutas, tem atritos espirituais que aquela pessoa vai sofrer só por causa daquela unção. E aí o que acaba acontecendo? Paulo está falando aqui o quê? Prossegue para o alvo, meu querido. Continua caminhando. Olha, a minha esposa fez uma colocação aqui também muito legal. Ó. A nossa irmã Fátima Farias também está aqui conosco. Pai do Senhor, irmã. Ela colocou, acredito que em algum momento Abraão deixou Isaac no lugar de prioridade. E Deus quis mostrar para Abraão o primeiro lugar na vida dele. Assim como em nossas vidas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Engraçado, irmão, que a Bíblia diz que Abraão, né, Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Por quê? Porque foram 3 dias caminhando, foram 3 dias após Jesus morrer e a ressurreição, né? E era o filho unigênito. Aí Abraão faz uma declaração que me chama muito a atenção. Olha o que Abraão fala. Abraão fala assim, ó. Isaac fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro, o sacrifício? Aí Abraão fala, Deus proverá. Irmão, tem uma frase, um autor muito conhecido, que ele fala assim, fé é dar o primeiro passo no degrau sem ver toda a escada. Muitas vezes, irmão Carlos, meus irmãos que estão ouvindo, nós pensamos que estamos indo na direção errada, mas quando começa a vir um atrito, é para você saber que você está na direção certa. Nossa irmã Kátia Fernanda está aqui conosco, boa tarde, minha irmã. A irmã Daiane também diz, os irmãos de José, ao tentar matar os sonhos dele, ajudou a levar ele ao propósito. E é bem assim, irmão. É bem assim, irmão Carlos.
Prossiga, meu irmão Carlos, na leitura do texto. Nós vamos continuar aqui com algo muito interessante que acontece no de Jesus, que Marcos vai nos relatar, que Jesus ele se retira, ele continua a percorrer, e a palavra fala, percorreu. Então, meu irmão, minha irmã, continue percorrendo, né? Não pare, continue a sua caminhada, continue o que Deus tem colocado em suas mãos para fazer, né? Cumpra aquilo que lhe foi proposto, né? Continue, não desista, né? E agora vem uma parte muito interessante, porque agora Jesus ele vai para o deserto. Eita. E é interessante aqui que muitas das vezes nós vamos para o deserto e Jesus ele foi para o deserto e uma multidão foi com ele para o deserto. Então, meu irmão, minha irmã, não se apavore, não estranhe quando você for para o deserto, e com certeza o combo vai também, o pacote vai com você. Aleluia. Vai ter pessoas que vai pro deserto com você também, né? E é no deserto que vem algo assim maravilhoso que acontece, porque parece que é quando você tá sem nada que as pessoas começam a bater na tua porta. Não é assim que acontece às vezes? Você tá às vezes naquele momento delicado financeiramente falando, ou até ministerialmente, até espiritualmente, quando você pensa assim, pô, tomara que ninguém me chame para orar, tomara que ninguém me chame para louvar, tomara que ninguém me chame para pregar. Aí é nessa que o WhatsApp chama, olha, irmão, tudo você vir aqui em casa aqui, orar pelo meu esposo, orar pelo meu filho, orar pela minha esposa, ou orar por mim, né? Ou quando você está aí, o WhatsApp e vem alguém chama, não, tu consegue vir aqui pregar aqui na minha igreja, né? Porque quando você pensa que você está nesse deserto, é quando sempre vem alguém e se mostra dependente de você. E aí, quando você vê essa palavra dependente de você, parece que vem uma cruz, parece que vem um peso sobre suas costas, né? Quando você vê pessoas que estão dependentes de você. E é interessante que aos olhos naturais, você olha para suas mãos e parece que elas estão vazias. Parece que não tem nada. Mano, É bem assim mesmo, né? E aí você vai começar a olhar e falar assim, eu falei sobre isso ontem, Carlos. Eu falei assim, muitas vezes, quando você estiver fraco, quando você estiver triste, é a hora que vão te colocar para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Olha a declaração que a Bíblia faz ao meu e ao teu respeito. É na nossa fraqueza que o poder de Deus é aperfeiçoado. Ou seja, nós somos fracos e impotentes, mas Ele é forte e poderoso. Aí eu e você não entendemos o porquê disso. Mas a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz algo fenomenal. A Bíblia diz assim, ó, Filipenses, capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória, pois eu até procuro aqui. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou assumindo a forma de servo. Olha o que ele está falando, ele se despiu da sua glória para ser como eu e você, para fazer as obras que eu e você iríamos fazer. Orar, pregar, curar, libertar através da palavra. E aí, é interessante porque a declaração de Jesus, num texto bíblico, que Jesus disse, obras maiores vocês farão. Mas as pessoas entendem, mas eu não sou chamado para ir para tal lugar, eu não vou assim, eu não vou assado. Irmão, teve 2 apóstolos que foi pregar e voltou, e Jesus falou assim, ó, não aceitaram? Bate até a poeira da sandália dos teus pés. Sabe o que Jesus estava falando, Carlos? Jesus estava falando para eles assim, ó, nem traz rancor nenhum.
Não esquenta a cabeça. Deixa tudo, até a poeira. Até a poeira do pé. Olha o que Jesus está falando. E você falou de deserto, Carlos, eu acho fantástico, porque João Batista, a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia no deserto. Ou seja, o deserto não mata quem está em comunhão. O deserto não mata quem tem palavra. O deserto não mata quem tem propósito. E aí eu fiquei vendo isso e falei, cara, é fenomenal. Por quê? Porque quem tem ministério pode abrir igreja no deserto, que o povo vai atrás. Deserto é lugar de confirmação de Deus na vida de uma pessoa. É isso mesmo. Deserto é confirmação de propósito. Ontem eu mencionei uma fala que eu senti assim, vinda de Deus. Deus, ele reafirma os seus propósitos conosco. E muitas vezes. Deus falou para Abraão, olha, em ti estão muitas nações. Através de ti. Tanto que ele mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Quando ele chega para Agar, que Agar olha para o menino, que o menino está morrendo, e ela se afasta dele para não ver ele morrer, o anjo do Senhor fala, Agar, por que você está triste? Ali tem um povo esperando. Tem uma nação que vai nascer através dele. Deus reafirma a promessa para Agar. E o filho não escutou. O filho não escutou quando o pai escutou, o filho não escutou quando a mãe escutou. Ou seja, tem promessas que eu e você vamos escutar, e quem vai vivê-las é os nossos filhos. E a gente não pode parar. É isso que é importante, entendeu? Termina o que você ia falar. Então, e a gente se prende muito a isso, que a gente acaba se esquecendo das promessas que Deus nos fez. E a gente começa, então, a se pegar, a gente começa a esquecer do que Deus falou pra gente e se apega no que as pessoas estão falando. Exatamente. E aí, a gente esquece que a visão de Deus ela é muito mais ampliada do que a visão do homem. É interessante que quando Deus vai prometer para Abraão um filho, né, Abraão já demora 20 anos. Não, e engraçado, porque Deus fala para Abraão, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão, olha os grãos de areia. Você consegue contar, Abraão? Era como se Deus estivesse falando para ele, Abraão, a descendência terrestre vai ser grande. E a descendência espiritual também. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Ou seja, há uma promessa a ser cumprida nas nossas vidas. Mas a gente não pode desfalecer no meio dessa jornada. Não pode parar no meio dessa jornada. O exemplo disso é Jesus. Jesus ia para o deserto para pregar. Jesus ia para a casa das pessoas para pregar. Jesus ia atrás de uma alma para pregar. Os maiores sermões de Jesus foram para uma pessoa, cara. E muitas vezes a gente fica pensando, não, eu tenho que ser chamado para pregar em multidões. Ó, o texto em Hebreus capítulo 3, verso 1 diz assim, ó, Jesus é superior a Moisés, a epígrafe, tá? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que havia constituído, assim como Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, nós entendemos, irmão, que a gente tem que fixar os nossos pensamentos em Jesus, fixar os pensamentos naquilo que Ele tem para a nossa vida, no nosso chamado. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai desanimar porque olha para o lado. Você quer ver um exemplo? Jesus falou para os discípulos, ó, pega o barco e atravessa para o outro lado que a gente vai se encontrar lá. Jesus liberou a palavra, a gente vai se encontrar lá. Aí os discípulos entram num barco, se não me falha a memória, no lago de Genezaré, eles vão atravessar e começa uma grande tempestade, todo mundo pensa que o barco vai afundar, uns olham para frente e falam, olha, é um fantasma, e Pedro fala, não, é Jesus. É Jesus, e os caras falam, não, rapaz, isso é um fantasma, amigo. Aí Pedro fala assim, não, se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aí Jesus diz para ele, vem. Pedro coloca os dois pés para fora do barco e vai. Com os olhos fitos em Jesus, ele consegue andar. Quando ele se distrai, ele afunda. Aí Jesus chama ele de homem de pouca fé. Ou seja, chamou ele de homem burro, né? De pouca fé. Né? Aí o que aconteceu? Acontece que a gente não presta atenção nisso.
enquanto os nossos olhos estivessem fitos em Jesus, o nosso propósito, a gente não erra. Porque Ele é que vai direcionar. A Bíblia diz assim, o homem faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. Há muita coisa que eu e você planeja, mas que só vai ser concretizado se Deus quiser. Se Ele direcionar. E aí a gente vê, irmão, que Jesus, no texto, Ele ensinava. Por que Jesus ensinava, Carlos? Por que você acha que Jesus ensinava? Questão de não deixar as pessoas confundidas, não deixar as pessoas sem uma orientação, sem saber de algo, sem saber do que as pessoas aprendessem, que as pessoas, elas... qual que é a palavra que eu estou buscando aqui, está fundo da memória? Que as pessoas soubessem do seu propósito, tivessem firmeza naquilo que elas queriam, né? É interessante, mas aqui, para mim, terminar minha fala, em questão das coisas exteriores que acontecem, pode ser meu irmão, porque o nosso ministério, muitas das vezes, ele é maior, ou Deus tem um propósito maior do que a gente enxerga. A gente já deve dar onde que a gente está. Sim. Né? E Deus, ele faz tanto que ele chega para Abraão, né, como você disse, ele estava dentro da tenda, e ele fala, ó, sai para fora. E olha, contempla o céu. Né? Então, muitas vezes as pessoas estão presas dentro de uma religiosidade. Exatamente. Né? Então, aquelas pessoas que estavam ali, a enfermidade delas, eu consigo enxergar que era a religiosidade. As pessoas religiosas estão ali e estão sufocando as pessoas que realmente querem ser livres. E é interessante aqui para você ver como o dimensionamento de Deus para a nossa vida é tão amplo, que agora Jesus, no deserto, ele ensina, e aí ele vê a multidão, e ele vê que agora a multidão precisa voltar e precisa se alimentar, porque não vai conseguir chegar até o caminho se não se alimentar. Então, meu irmão, minha irmã, você vai chegar até o final, porque Jesus, ele vai providenciar o alimento para que você chegue. E é no deserto que ele vai providenciar. E é, às vezes, aquilo que aparentemente parece pouco. Porque quando Jesus ele começa a perguntar, ele fala assim, que tinha quantos pães tens? E eles foram procurar e acharam 5 pães e 2 peixes para uma multidão. 5 pães lá em casa não dá nem pro cheiro. 5 pães lá em casa, lá, se for aquele pão de leite lá no requeijão, 3 é meu. Aí, ó, Um cafezinho fresquinho, se eu tiver no apetite na unção do pão, 3 é meu. Então, ele vai pegar agora, e isso é o que Deus pode fazer em nossas vidas. E lembra que eu estava te falando sobre o orar em línguas? Sim. Hoje Deus me fez entender isso. Que eu não estou falando de passar, né, de transmitir a unção, como se fala, de repassar uma unção para outra pessoa. Mas às vezes Deus ele derrama algo sobre sua vida para que aquilo se respingue, para que aquilo passe para outras pessoas. Transborde em cima de alguém. Então Deus está querendo fazer isso com você, meu irmão, com você, minha irmã, que às vezes está se sentindo cansado, né? Se sentindo às vezes desmotivado, se sentindo desvalorizado. Quantas pessoas, ontem no término do culto ontem na igreja, eu falei assim, irmãos, você já parou para perceber, porque às vezes você vem em você um sentimento de querer sair da igreja, de desistir de ir para um lugar que aparentemente parece que está mais fácil. Cara, unanimemente, de forma unânime, todo mundo meneou a cabeça assim. Porque muitas pessoas estão passando por isso. Né? Pessoas que têm, né, um chamado, que têm um propósito, pessoas que têm projetos. Elas acham que se ela trocar de ministério, o chamado vai se renovar e vai tudo mudar. Mas não é isso. A minha esposa tem uma fala sobre isso. Ela fala, ser visitante é muito bom.
Mas só quando você vira participante, você nota que você que era o problema. É que nem parente. Você vai na casa do parente, você fica 3 dias, tudo ótimo. Verdade. Faz café, mesa com fruta, não sei o quê. Vai ficar 1 mês, 2 meses pra tu ver. Parente vai embora mais não? É verdade, né? é verdade. Lava uma louça, né? Mas deixa eu só esclarecer um negócio muito legal. O mundo, né, em si, a sociedade fala que conhecimento é poder. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer é poder. Mas depende do conhecimento. Jesus ensinava, por quê? Porque haveriam muitas pessoas inteligentes. Se você pegar o contexto histórico do Novo Testamento, você vai ver que haviam muitos filósofos, né? E eles conseguiam ministrar sobre a vida das pessoas o conhecimento de uma forma a qual levasse ela. Paulo, quando chega no Areópago, ele age de inteligência. Ele vê um monte de altares e ele olha ao Deus desconhecido. Ele começa a falar dali. O Areópago era o lugar onde as pessoas se reuniam para ministrar a sabedoria. Então, o efeito que Jesus queria fazer nas pessoas era: eu vou te ensinar, para que você não seja levado a qualquer vento de doutrina. Entende isso? Presta atenção, para que a gente finalize o assunto, que a gente está quase em cima do horário. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10 diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E aí, em 2 Pedro 1, 10, também diz assim, ó: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós precisamos, irmão Carlos, entender qual é o nosso chamado, qual é a vocação a qual Cristo nos chamou. Jesus, ele veio para pregar a palavra. A igreja foi chamada para pregar a palavra, irmão. A igreja não foi chamada para curar. A igreja não foi chamada para libertar as pessoas. Muitas vezes eu e você vamos na casa de uma pessoa, ora, não acontece nada. E a gente fica, poxa, Senhor, o Senhor me mandou lá e não aconteceu nada. Porque a gente acha que a libertação vem da nossa oração. E ela não vem. Entende isso? Então não se frustre. Você que está nos ouvindo, não fique frustrado com o seu ministério. Não deixe o peso da responsabilidade, né, recair sobre os seus ombros. Faça aquilo ao qual Deus tem colocado no seu coração, com todo amor, com todo carinho, com toda veemência, sabe, com todo fervor que você puder, né? Eu quero deixar aqui as considerações finais ao nosso irmão Carlos. Estamos passando no nosso horário aqui, temos mais 7 minutos. Fique à vontade, irmão Carlos, antes que eu fale do nosso patrocinador. Para concluir minha fala aqui, algo que eu considero até poético, eu costumo dizer isso, que no verso 42 vai dizer assim: e todos comeram e ficaram fartos, e levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Apenas esses 2 versículos, para você, meu irmão, para você, minha irmã, que pensa que o seu ministério está falido. O seu ministério, talvez está passando um momento de deserto, e na verdade o momento de deserto é um momento de confirmação de propósito, um momento de confirmação de chamado. É um momento onde que Deus ele vai tratar com você coisas que ele não consegue, que ele não pode tratar no seio da família, no seio das amizades. Às vezes Deus quer tratar coisas com você que é só você e ele, né? E às vezes nesse momento que a gente parece, aos olhos humanos, aos olhos físicos, parece que a gente está sozinho, que não tem ninguém nos apoiando, a gente pensa que nosso ministério está falido, chegou ao fim. É interessante que essa leitura, quando eu falo de 12 cestos
Isso aqui tem uma representatividade. Esses 12 cestos, ele estava se referindo às 12 tribos de Israel. Ou seja, estava falando a toda uma nação. Então, meu irmão, minha irmã, você que pensa que está falido, na verdade, Deus está colocando palavra em você, unção, algo em você da parte dele, que vai alimentar não só um grupo de pessoas, mas muitas vidas, e eu digo até ministério de outros irmãos, de outras irmãs, né? Outros projetos também. Deus vai usar a sua vida, Deus vai renovar o seu ministério, o seu chamado, para que você abençoe, que você seja um canal de bênção até para outros projetos de outras pessoas. Então não desanime, né? Erga a cabeça, acredite que Deus tem renovo para o seu ministério, né? Deus tem cura, Deus tem ações sobrenaturais para a sua vida. Fica com essa palavra, meu irmãozão, minha irmãzona, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Tem renovo aí ainda vida aí, né? Ainda tem vida aí ainda. Tá? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Também já quero estender aqui meus agradecimentos, ao irmão Manuel, né? A você, meu irmão, que está nos ouvindo, tá? Fique conosco em nome do Senhor Jesus. Que a graça seja com vocês. E também o nosso irmão José Mendes disse: amar a Deus acima de todas as coisas que vêm do céu, da palavra de Deus. Isso é muito importante, né, no nosso dia a dia. Uma Fátima aqui sempre conosco, ouvinte assídua, né? Uma Cátia Fernanda, José Mendes, Daiane Santos, né? Muito obrigado aí a você que nos acompanhou, né? João Carlos Alberto, a cada um dos nossos ouvintes, participantes, né? Nossa irmã Jéssica chegando aqui agora também, saudando com a paz do Senhor Jesus. Um grande abraço para o pastor Ricardo, um grande amigo, ministro da palavra, servo de Deus. Quero aqui também fazer menção do nosso patrocinador, Vital Embalagens, embalagens descartáveis, artigos para festas, produtos de limpeza, localizado na Praça José Bonifácio, no centro de Santos, número 32, número 32222203, número 13996295475. Vital Embalagens, tudo o que você precisa está ali. Irmãos, quero que cada um dos meus irmãos aqui, né, possa ficar com essa mensagem, com essa palavra. Creia que muitas vezes você vai precisar passar por esse deserto, você vai precisar passar por dificuldades para crescer. Amém? Quero fazer uma oração para podermos finalizar, meu irmão Carlos. Amém? Amém. Soberano Deus, eterno e amado Pai, nós te glorificamos, Senhor. Por mais uma vez podemos estarmos aqui, ó Pai, para honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Te glorificamos por esta rádio, pedimos, ó Pai, que cada grade, Senhor, seja abençoada, Senhor. Cada um dos programas, ó Pai, sejam abençoados, ó Pai, e tragam o conhecimento e o poder da tua glória, Senhor, sobre a vida deles. É no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, abençoa, Senhor, a irmã, ó Pai, Marta, que teve uns incidentes familiares nesta tarde, Senhor. Abençoa, meu Deus, a cada um dos meus ouvintes, dos nossos ouvintes, ó Pai, porque proclamamos a tua palavra, a verdade provinda da tua palavra. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu oro e te agradeço. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do divino e amigo Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com cada um de nós. Amém. Tchau, tchau, pessoal do Insta. Deus abençoe.